insuportável. Como eu estava falando, né? A força da mulher com a mesma pujança do sol nascente. Quem disse isso foi um anjo, entendeu? E essa palavra ficou no meu coração. As mães têm a unção do poder do sol nascente. Uma guerreira reconhecida por Deus com o poder do sol nascente. E eu vou lhe dizer, pense numa coisa poderosa na hora que o sol vai nascendo, né? Esse Cícero era um general temido. 1 Samuel diz que ele era sanguinário, perigoso. E o exército de Israel se preparando para batalhar com ele. Tinha uma juíza chamada... agora me fugiu o nome da abençoada da juíza. Eu sei que entraram em batalha contra esse exército desse Cícera e foi uma peleja tremenda e Deus disse que daria vitória a Israel por mão de uma mulher. Então, batalha violentíssima, Israel batalhando, lá vai e não consegue dominar, não consegue prender esse general. Esse nome Cícera quer dizer regedor das trevas. Você vai entender por que é que eu coloquei essa palavra, que Deus colocou essa palavra, né? Então, ele começa a fugir. A batalha está para ser perdida e ele vai fugindo. Esse general de trevas, né? Ele vai fugindo e... Débora, me lembrei o nome agora da juíza, Débora. E o Israel perseguindo o exército dele, perseguindo ele, e ele vai fugindo, fugindo, fugindo. E aleatoriamente ele vai passando na casa dessa mulher e entra na residência dessa mulher chamada Jael. E não é assim a vida, né? A gente às vezes está tão em paz com as nossas coisas e lá vem as dificuldades da escuridão, as surpresas de coisas que a gente não espera, né? Um inimigo sanguinário escolhe a casa de uma mulher indefesa, uma mulher que estava sozinha. Ele não escolheu a casa de um soldado, de um religioso, de um militar, de um general. Ele escolheu a casa de uma mulher porque pensava ele, né? Porque o inimigo ele é pai da mentira. Quem se sustenta na mentira não é sábio. Ele é ardiloso, não é sábio. Sábio é grande, é o Deus que nós servimos, certo? Sábio é Jesus Cristo que nos aconselha, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esse é Jesus. O inimigo ele não é sábio. Então ele entrou na casa de uma mulher pensando que era mais fácil de controlar, né? De colocar medo dela. Só que ele esqueceu de um detalhe, que essa mulher tinha Deus na vida dela. Entendeu? Então, eu escuto muitos testemunhos de mãe que, até dentro da minha casa mesmo, né? Pessoas que estão lá em casa e fala das lutas, e eu sempre dou palavra, não, mas Deus não tem lhe sustentado até aqui. Todas as outras vezes não foi surpresa, ninguém esperava. A gente pode ser, a surpresa vem de fora, mas Deus está dentro. A gente pode ser surpreendido, Deus jamais pode ser surpreendido. Deus jamais pode ser surpreendido. Tem um hino espanhol que diz, em português assim, Deus é tão sábio para enganar-se, Deus é tão bom, não falhará. Quando eu não compreender, nem eu mesmo entender, em sua força, então confiarei. Então esse hino ele diz que Deus não se engana e não é surpreendido. Ele não esquece, ele não desampara, ele proteção, ele é solução. Então o inimigo ele entra na casa dessa mulher. E a mulher tem um dom do cuidado, né? O inimigo, ele pensa que a mulher está desprotegida, mas a mulher ela tem esse poder de guerreira, de cuidadora, né? De valente, de enfrentar, e que defende as suas entranhas. Então, ele entrou e a mulher teve sabedoria. Se tem uma coisa que mulher tem, é o poder do convencimento, da sabedoria, da inteligência, do discernimento. Então, a mulher sábia, ela... vem a situação, ela pede orientação a Deus, mantém o controle, mantém a confiança, porque ela podia ter saído desesperada, né, para buscar ajuda, mas ela disse, não, aqui eu vou dar conta da situação. E é isso que eu tenho visto nas mães, né? Mulheres que dão conta da situação. E protege o seu rebento. Quando
meditando nisso, claro, você tem que pensar em Maria, né? Porque é a mãe de Jesus. É a única mulher na Bíblia que é chamada de bem-aventurada. Só tem duas vezes que o anjo trata a mulher com elogio. Uma foi essa mulher, chamada Jael, que eu estou pregando nessa noite. Ele diz: Bendita és tu, e bendita é a tua casa, teus filhos, tua propriedade, o teu lar. E a outra foi Maria, porque o anjo chamou bem-aventurada. Bem-aventurada só Maria mesmo que foi chamada, só ela. Nenhuma outra pessoa foi chamada de bem-aventurada. E havia um louco lá em Mateus capítulo 2 que queria e era rei, mas achava que era rei de todo mundo e era um rei de um principado pequeno aqui. Rei grande, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, é o Deus a quem servimos. E ele teve um ataque de fúria e ele resolveu matar todas as crianças que tivessem até 2 anos de idade. Um rei mandou matar todas as crianças que tivessem naquela região. E uma mulher chamada Maria andou 810 quilômetros. Eu acho que você nunca viu ninguém pregando isso. E não, Maria foi para o Egito. Vá de Israel para o Egito que você vai ver que é mais ou menos daqui para Manaus. De pés. Não, daqui para Manaus não. De Natal para Mossoró, para Fortaleza e mais um pouco, né? Mais ou menos. De pé, né? É 800 quilômetros, Natal para Fortaleza, mais ou menos. É, daqui de Natal para Fortaleza, ou talvez mais 800 quilômetros. Né? Enfrentou todo, e um com medo, cansada, entendeu? Que é isso que mãe faz. Perseguida, não é assim que a mãe chega, cansada, a mãe passa o dia trabalhando, chega em casa, os filhos querem as coisas, ela tá lá, ela vai lavar a louça, ela vai cozinhar, ela vai ajeitar, o pequeno chora, os que amamentam, ela amamenta, os que não tomam banho, ela vai amamentar, ainda tem aquele que tem que fazer a lição, e ela com toda... E lá para não sei que hora da noite, a coitada desmaia de cansado, e de manhã bem cedinho tem que estar em pé, porque ela não tem o direito de descansar. Isso é uma mãe, entendeu? Então, esse exemplo aqui do texto que nós lemos de Herodes, mesmo cansada, mesmo perseguidas, ela... e esse Herodes era uma pessoa extremamente perigoso. Ele era tão perigoso, ele matou a esposa dele, matou os filhos dele, matou a família dele. Ele era mau, mas não tocou em Jesus Cristo porque a mãe, primeiro que era destino de Deus, né? Deus tinha reservado aquilo para Jesus. Mas a parte que competia a Maria como mãe, ela fez e fez com primor, do mesmo jeito que você faz. Por isso que Deus diz, ainda que uma mãe que amamenta que esquecesse, porque Deus sabe que uma mãe não esquece. Entendeu? Uma mãe não esquece. Uma mãe, ela tem a agudeza do olhar, ela olha para o seu rebento, para o seu filhinho e sabe se está bem, sabe o que é que o menino está fazendo. Lá em casa, até se o menino estiver fazendo alguma coisinha na fralda, Leila olha e diz, está fazendo não sei o quê. Como é que uma mãe sabe disso? Mas sabe, a mãe sabe. A filha tem uma decepção amorosa e não conta pra ninguém, bate o pé na sala de casa, quero ver a mãe não saber. A mãe bate o olho assim, diz que foi, vem cá, entendeu? Porque ela sabe que alguma coisa aconteceu diferente. Quando acontece com o filho, né, e a mãe toma as dores, a mãe é aquela que toma as dores, né, mãe é... Então, pois bem, os vizinhos dessa casa, dessa mulher que nós estamos pregando nessa tarde, de Jael, achava que o exército estava saqueando a casa dela, entendeu? Muita gente pensa que o inimigo vai conseguir saquear a tua família, mas não vai, minha filha, porque você tem o poder do sol nascente, o poder do escudo do guarda de Israel que te protege, entendeu? Então muita gente pode pensar que uma mãe vai fracassar, mas não fracassa. Às vezes não é com facilidade, na maioria das vezes, ao contrário, é com muita dificuldade. Mas em todas essas coisas, Deus tem dado vitória. Vitória após vitória, conquista após conquista. Viu? Muita dificuldade, mas... E é por isso que Deus toma como referência, né? Deus, quando vai falar, ele fala fazendo referência à mãe porque que defende os seus, né? Que guarda os seus, que protege os seus. E desde lá de Gênesis diz que quando o pecado entra no mundo, Deus disse, olha, do fruto dessa mulher virá um que pisará
a cabeça da serpente. Essa mulher, a história dessa mulher, Jael, que nós estamos falando nessa tarde, o general entra e diz, eu estou com sede, eu quero água. E ela mantém a calma, mantém a tranquilidade, ela vê o que é que pode ser feito, ela não sai desesperada, porque tem hora que o único socorro bem presente se chama Jesus Cristo. E ele não desampara nem se ausenta. Amém? Jesus nem desampara e nem se ausenta da sua presença, da sua casa, da sua família, do seu lar. Então ela não perde o controle. A gente está vivendo uns tempos que sobressaltado quase todo dia, né? Às vezes vem um compromisso financeiro e nos pega de surpresa e às vezes a gente fica querendo até puxar os cabelos da cabeça, né? Em desespero, calma, mantenha o controle porque Deus vai chegar com a solução, viu? E conforme a gente vai ver no texto dessa tarde, a solução não está lá longe nos projetos, lá distante, não. A solução está perto da gente, está no amém de Deus. Vai estar naquilo que Deus tem colocado perto da gente. É com isso que Deus vai permitir que a gente use para que o nome dele venha a ser glorificado, né? E quando eu falei que a mulher tem o poder do sol nascente e o Espírito Santo me fazia lembrar, Jesus ele é o nosso sol da justiça, né? Então podemos claramente entender que temos o poder do brilho de Jesus sobre a vida da mulher, né? Todo o exército de Israel não pôde parar aquele homem, né? Como eu estava falando. Mas Deus deu dons e talentos à mulher para fazer coisas que muitos homens não conseguiram. Todo o exército de Israel não conseguiu. Hoje eu estava vendo nos comerciais do Dia das Mães uma empresa muito famosa de meias, né? Eu conheço por meias, né? Meia. Ela é muito associada à marca de meia. Meia de que usa dentro do sapato. De homem e de mulher. E ela falando que 85% das funcionárias dessa empresa são mulheres. E 60% dessas mulheres são mães. E não é à toa isso não, é porque sabe que as mulheres são cuidadoras, né? São cuidadosas no que fazem, são aplicadas no que fazem, fazem as coisas com zelo, com amor, com compromisso, com responsabilidade, com paciência, entendeu? A mulher tem a paciência. Então, Deus permitiu, por que que Deus permitiu que isso viesse? Às vezes vem uma luta, vem enfermidade na nossa lá, vem questão financeira, a gente está tudo tranquilo, lá vem aquela situação do tamanho do mundo. Então, por que que Deus permitiu que um general sanguinário, que ninguém conseguia deter, segundo Samuel disse que ele era extremamente perigoso, os outros exércitos das outras nações morriam no medo dele, porque Deus permitiu que ele entrasse na casa de uma mulher que parecia indefesa, que nem o marido estava lá, não tinha ninguém, só ela, os filhos e Jesus Cristo. É porque Deus sabia que ele tinha e tem o poder para fortalecer ela, entendeu? E dar vitória a ela, para o nome dele ser glorificado. Se fosse um exército, o pessoal ia dizer, não, mas foi um exército que venceu, não foi a intervenção de Deus. Deus permitiu porque por meio das mãos dela ficou bem claro que foi o poder de Deus. Então o homem pediu água, ela disse, não, vou fazer melhor para você, eu vou lhe dar leite. E pôs leite de cabra numa taça e deu para ele. Eu estava lendo, quando eu vou ler a Bíblia, aí eu vejo algumas versões, né? E na Bíblia, Ave Maria, está dizendo assim, ela pegou nata de cabra, quer dizer, a mais pura ainda, né? Em cálice de reis. Olha só. Ela pegou um alimento que refrigeraria e que fortaleceria e entregou, né, na mão daquele guerreiro e ele se sentiu ali achando que não estava oferecendo risco para ele, né? Que alguém indomável como ele, né? E a gente sabe que a mãe eu fico me lembrando assim das coisas, deixa a mãe chegar que você vai ver, né? A força da mãe, né? O poder da mãe, né? Aquela mãe que vem na chuva, com dor nos pés,
e não importa a situação, a mãe vem. Então tinha um general perigoso dentro de casa e tinha os filhos, e essa mulher disse, não, mas aqui eu vou proteger. O inimigo se atreveu a entrar na casa dela, né? É, mas ela não foi preparada para a guerra, ela não foi alguém treinada para a guerra. E a solução perfeita quem tem para a minha vida e para a tua vida é Jesus Cristo. Entendeu? Independente da adversidade que as mães estejam enfrentando, e muitas que estão nos ouvindo nessa tarde são como minha mãe, né? Mãe solteira, não tem um marido, mas Deus capacita, Deus fortalece, amém? É, e nesse caso aqui, o caçador se transformou em presa, porque o homem estava cansado, e quando começou a cochilar, diz a palavra que ela pegou uma estaca e um martelo e bateu na cabeça dele que perfurou. Então ela sozinha venceu um general que muitos exércitos não poderia vencer, né? Como eu disse, ele pensou que seria fácil, né? Mas não seria. A mãe, ela está sempre vigilante, né? E mãe parece que é inquebrável. Ela segue firme, né? A mãe, ela. Mãe gripa, né? Mãe dá dois espirros e tem que seguir em frente porque ela não tem o direito de adoecer, de gripar e. Então a palavra de Deus diz que quando o mal entrou, tem um texto em Isaías, diz que. Isaías 54 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quer dizer, quando a ferramenta está sendo preparada, não é avisado. Vai chegar uma luta. Mas o bom é que Deus já tem a receita e a solução disso. Olha, pode se levantar o que for contra a vida da mãe, não vai prosperar. Entendeu? Vai cair por terra em nome de Jesus. Toda arma forjada, toda ferramenta forjada, tudo que é forjado, quando diz forjado, é porque é feito no fogo. Então toda arma do inferno, toda seta do inferno, toda seta de fogo preparada contra a mãe vai cair por terra, não vai prosperar, porque Deus é escudo e é fortaleza, né? Vai abençoar, vai proteger. Aí anotei aqui para finalizar quatro pontinhos que eu vi nesse texto dessa mulher. Primeiro, que ela teve discernimento. Entendeu? A mãe, ela tem o dom maravilhoso de discernir as coisas. Ninguém, quando ele chegou, ele não veio com a placa dizendo: eu sou o general Cícera mais perigoso que tem nessa região. Ela bateu o olho e já soube exatamente quem era aquela pessoa, o risco que aquela pessoa oferecia, entendeu, mãe? Por isso que Deus lhe deu esse dom para você aconselhar sua filha, seu filho. E você que é filho ou filha, escute o conselho da sua mãe. Se ela está dizendo que tal companhia não é conveniente, eu acho bom você levar em consideração, viu? Então, esse general não veio nenhuma advertência e ela não teve nenhuma preparação, mas Deus instruiu, Deus ensinou e orientou aquela mulher o que ela tinha que fazer. Ela olhou para ele e já sabia o que tinha que fazer, tá certo? Então, talvez até hoje, nesse domingo, Deus não tenha te aclareado uma decisão que você tenha tomado. Às vezes são tantas situações que se levantam dentro da nossa casa, né? Se levanta enfermidade com questões financeiras, com questão afetiva, parece que vê o combo completo, né? Mas em todas essas coisas, maior é o nome do nosso Deus, amém? Com paciência, com discernimento, resolvendo uma coisa de cada vez e Deus dará a solução. Entendeu? Ela não foi buscar, igual a Davi, não foi pegar a espada do rei, é o que eu tinha, é isso aqui que eu vou usar. Amém? É o com que você tem na sua casa. A segunda coisa que essa mulher tinha era caráter. A Bíblia diz, a mulher de fulano de tal, mas em nenhum momento esse marido dela aparece. Então parece aquela mulher do poço, que tinha um marido, mas Jesus disse, não, isso aí não é teu. E às vezes não é assim, a pessoa
A mãe tem o filho tem pai, mas eu sou um, eu tenho, apesar de quando eu era criança dizer que eu era filho de Goiamum, né? Que todo mundo tem um pai e eu não tenho um, eu recebi muito esse apelido. Antigamente, essa questão de bullying a gente resolvia no braço, tá certo? Eu fui educado assim. Hoje em dia que tem uma geração que fica traumatizada com tudo. Antigamente a gente resolvia, vamos pegar lá fora e lá fora se resolvia. Mas essa mulher tinha o caráter, a dignidade, mesmo ela estando só, e tinha a responsabilidade dos filhos. E como eu falei no início, né? Se tudo que você tem Deus é suficiente para tudo, viu? Ela não necessita, ela talvez dissesse, não, mas aí ela dava uma carreira na Israel, dizia o exército para vir, que o homem estava dormindo lá na casa dela. Não, tudo que ela precisava estava com ela. Ela não tinha nenhuma arma, tinha um martelo e uma estaca, e foi com isso que Deus deu vitória. Talvez você ache que a solução da sua vida só vai acontecer quando você lançar a mão de uma coisa que você acha que é importante, né? Mas o fato é que vivemos muito da nossa vida sem muita coisa daquilo que planejamos, porque Deus sabe o que é conveniente, o que convém para a minha vida e para a tua vida. E na hora certa, querido, vai chegar. Amém? Enquanto isso, Deus vai dar vitória com aquilo que nós temos. Teve uma passagem em Isaías que diz que Israel não tinha armas e Deus transformou todas as ferramentas de Israel, o garfo de feno, a enxada, não sei o que, tudo isso foi transformado em ferramenta de guerra e Deus deu vitória a seu povo. Amém? Deus vai dar vitória a você, tá certo? Então, caráter, fé, que você mantenha esse caráter de cristã. A terceira coisa é acreditar que podia. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Se você pode acreditar, você pode fazer. Se você pode acreditar, você vai conseguir. Amém? Um beijo. Eu tenho um filho, ele diz que é filho agregado, né? Jack Douglas, né? Você está me devendo um neto. Deus te abençoe. Ele botou aqui a benção, pai. Deus te abençoe. Está me devendo um neto. Um abraço muito especial para Fernanda. Fernanda, parabéns pelo Dia das Mães, uma mãe maravilhosa, né? Mora em Portugal, está assistindo o programa, né? Pois bem, acreditar que pode. Então, a fé é isso, é acreditar de forma firme, robusta, né? Todos os vizinhos, até a mãe do general disse: não, ele está demorando, que deve ser tanta riqueza que ele está repartindo lá que ele está demorando. Mas não é não, querido, é porque toda ferramenta, toda investida contra a casa de uma mãe temente a Deus, uma casa onde Jesus habita, vai cair por terra, não vai prosperar, entendeu? Então, Deus até permite que entrem umas coisas dessas na vida da gente, né? Entra dentro da casa, mas vai cair por terra e vai morrer. A Bíblia diz que ele caiu entre o chão, prostrado, diante a frente dela, né? Ele caiu de joelho, prostrado de frente a ela, né? E foi algo. E Deus acreditava nela. Os anjos acreditavam nela. O anjo faz uma declaração, diz: bendita é tu. Todo mundo, em resumo, o anjo diz. Até o anjo diz: maldito seja esse povo que foi frouxo, né, que foi covarde, mas bendita seja Israel. E essa benção, Bará, é a mesma benção que foi dada lá em Gênesis sobre Sara. É uma benção que diz: bendita seja você e o seu lar. Então que seja assim na tua vida, mãe. Entendeu? Nós sabemos, eu não vim aqui dizer uma ilusão que a senhora não passa luta, né? Cada mãe que está ouvindo não está passando luta, não tenha dificuldade, não tenha medo, não seja surpreendido. O que eu estou lhe dizendo é que você vai ter vitória em nome de Jesus. E que o anjo diz: bendita é você, bendita é seus filhos, bendito é seu lar, e haverá paz. 40 anos houve de paz depois desse ato dessa mulher, tá certo? Acreditar, tenha fé, tá certo? Tenha fé. A quarta coisa que eu anotei aqui para finalizar é que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente às vezes nem plantou tal coisa, né? Às vezes a gente leva uma vida que nem merecia chegar a tal coisa na nossa vida, né? Algumas dificuldades que vêm na nossa vida, mas em todas essas coisas, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece, né?
E Deus não falta, né? Todos os textos da palavra de Deus, né, lá Moisés, né, Sangar, Raabe, usaram aquilo que estava próximo dele. Moisés usou o cajado, Sangar com um aguilhão de boi matou 600 filisteus. Quer dizer, ele não tinha nenhuma arma. Raabe com uma tira de pano, né, deu vitória ao, ao povo de Israel. E essa Jael e você tem Deus na sua vida, entendeu? Você mais Deus é vitória certa. Que Deus traga a memória, quando a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é que Deus traga à tua memória quantas vezes Deus não tem dado vitória. Entendeu? Quantas vezes você pensou que ia ruir, que ia morrer, que ia acontecer isso com o filho, que tal coisa ia acontecer, e Deus deu livramento, guardou, protegeu, e estamos aqui celebrando hoje o Dia das Mães, né? E para finalizar, em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que você tem a fé que vence o mundo. Quando eu falei que o que era necessário já estava dentro da gente, a Bíblia diz, você tem a fé que vence o mundo. A vitória, o poder, a conquista, a força já está dentro de você. A Bíblia diz, está lá o versículo, 1 João capítulo 5, versículo 4. Você tem dentro de você a fé, e é uma fé que vence o mundo, vence toda a adversidade, vence tudo que foi pego de surpresa, que surpreendeu, as coisas inusitadas, né, que pode ter surpreendido, que vem de fora, né? Aí pode surpreender a mim e a você, mas não pode surpreender a Deus, tá certo? Então, 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Nesse Dia das Mães, maior é o amor de Deus, né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, em outros versículos diz que Deus é amor. Deus é amor. E você é cheia do amor de Deus. Portanto, cheia do poder do amor de Deus. Ao poder de filhos sobre sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus abençoe você que está gestante, que vai ser mãe. Se você for mãe, tiver gestante, tiver preocupada, tem um texto em Isaías, no último capítulo de Isaías, que diz assim: geraria eu e não providenciaria um bom parto? Então fica tranquilo, porque aquele que gerou vai te conduzir em segurança e vai ter um parto tranquilo de bênção em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor. São 17 horas e 30 minutos. Eu fiz questão de pregar um pouco mais cedo para que pudéssemos tocar alguns hinos aqui nesse dia tão maravilhoso, né, que é Dia das Mães. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino.